Boa tarde a todos os colegas, doutores e doutoras do Brasil inteiro. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui no Conselho Federal, na Escola Nacional de Advocacia. E uma honra ainda maior ser membro agora dessa gestão, comandada pelo Dr. José Simonetti, que desde já eu faço uma saudação aos meus colegas de Conselho Consultivo de ENA, na pessoa da doutora Carol Petrarca também, meus cumprimentos. E estamos aqui começando então, colegas, mais uma etapa na vida de todos nós, advogados e estudantes. Senhores, antes de falar do nosso tema, indenizações do novo CPC, eu quero dizer o seguinte. Hoje, a advocacia brasileira tem dois grandes desafios. Duas grandes pontes a serem transpostas. O primeiro, e eu vou dizer não em grau de hierarquia, mas por um critério que eu acho, digamos, do dia a dia, é o processo judicial eletrônico. Essa situação do processo judicial eletrônico que preocupa o Brasil inteiro, preocupa a nossa OAB, nosso Conselho Federal, que vem lutando aí em prol do advogado aí para, digamos assim, preservar desse monstro, aparentemente, que é o processo judicial eletrônico, mas que é um caminho sem volta. E que nós temos que enfrentá-la aí, em alguns estados já está em andamento, em outros, como o meu, no Rio Grande do Sul, na área civil, me refiro, né? Porque na área federal e trabalhista, praticamente, ele já está todo ele já integrado. Mas é um caminho sem volta o processo judicial eletrônico. E o segundo grande desafio do advogado, e também a segunda ponte ao ser alcançada, é o nosso Código de Processo Civil. E esse é um desafio também a nós, advogados, colegas, que hoje, casualmente hoje é 17, então amanhã fará 2 meses que entrou em vigor, né, com seus 1.072 artigos. O anterior, o CPC, eu chamo sempre CPC 713 e CPC 2015, né? Para diferenciar uma codificação da outra. Estamos aí com 1.072 artigos. O antigo tinha 1.075. E eu digo para os senhores, só tem uma coisa a ser feita nas duas situações, não tem outra. Não tem mágica, não tem solução que a gente coloca a mão ali e sai tudo pronto, não tem nada. Só tem uma palavra para vencer os dois. Estudo. Aquele colega que não estiver preparado, não se dedicar, tanto, claro, no processo judicial eletrônico, quanto no Código de Processo Civil, vai ficar para trás. Vai ficar numa situação muito prejudicada em relação ao mercado. E como eu disse, é uma condenação. Como diria o meu colega aqui de ENA, Dr. Leandro Vasques, nós hoje estamos condenados à tecnologia. Ou a gente evolui ou desaparece. E esse mesmo caso é o caso do novo CPC. Ou nós aprendemos, estudamos, tomamos conhecimento dele, ou nós vamos desaparecer. Nós não vamos ter mais situação de sobreviver, ainda mais numa concorrência acirrada que é hoje. Então, mais do que nunca. Não, eu digo para vocês, eu não tenho a pretensão de dominar absolutamente, eu acho que ninguém domina o novo CPC. Até aqueles que o fizeram, está sendo estudado, muita coisa está acontecendo agora e vai acontecer nos próximos anos. O novo CPC vai render anos de debate e de discussão. Ninguém tem tudo é 100% ou tudo está definido. Isso aí não. Vão render anos ainda. Então, o que nós teremos que fazer é a dedicação, o estudo, a leitura. E é isso que a gente quer a partir de agora, através aqui da nossa ENA, fazer nesse tema que é o novo CPC, que é as indenizações do novo CPC. E aqui eu pretendo, gente, focar esse aspecto. Focar essa questão indenizatória que é a responsabilidade civil, que é uma área que é apaixonante para mim e que na minha carreira eu me dedico aí
de forma muito intensa, assim como o direito de família. Bom, aqui eu vou passar, e como todos, eu espero que vocês estejam com o código. Hoje em dia o Código do Processo Civil tem um pequenininho desses, ó. Tem que estar com a gente sempre. Esse aqui eu não largo. Vai comigo onde eu for, ele me acompanha. Vamos ter esse hábito, gente. Isso aqui, sabe que isso aqui é uma coisa até um pouco, me parece meio psicológica, mas a gente tem que estar com isso aqui sempre. O material de trabalho tem que estar do lado da gente. A gente vai sair, vai para o trabalho, vai no transporte. Onde a gente estiver, a gente passa tanto tempo parado, às vezes aguardando, vai de um fora, aguarda uma audiência, aguarda, né, uma consulta médica. Vamos ler isso aqui, gente. Aqui tem 1.072 artigos. Se a gente ler 36 por dia, em um mês você vai ter lido. Todos os artigos. Claro, não necessariamente ler não quer dizer que você vai aprender. Mas você vai começar com isso a dominar ele. A questionar, a perguntar. Como é isso? Como é que é essa sessão de audiência, essa sessão de mediação, ou audiência, como é que é isso, como é que é aquilo? Tem que ler. É uma tarefa, não é das mais árduas. O que a gente tem que é começar. Então, gente, vai ser esse nosso pequeno curso aqui é para advogado, é para estudante, é para gente que está no dia a dia do fórum, né? Certo? Então, eu vou passar aqui alguns PowerPoint, que, como eu digo, quem tiver com código aí vai poder acompanhar de uma maneira mais objetiva. Gente, o que mudou assim de cara no Código de Processo Civil? Vocês sabem que vamos começar sendo bem redundante, vamos começar pelo início, vamos começar pela petição inicial, sempre focando ações indenizatórias, tá, gente? Sempre focando ações de indenização. Vocês sabem que a petição inicial é o ato mais importante do processo, né? É aquele em que o autor vai delimitar o norte da ação. Ele vai definir as partes, a causa de pedir e o pedido. A partir da inicial é que os demais atos processuais eles vão prosseguir na sequência, como a contestação, audiência, sentença, recursos, os atos executivos, enfim, tudo aquilo que é praticado depois ao final em cumprimento de sentença. Então, a inicial, ela mudou. Ela mudou. O que ela mudou? Está aqui, ó, vamos lá para o artigo 319 do novo CPC. Diz assim, a petição inicial indicará, vamos lá, inciso 2, vocês estão vendo aqui, os prenomes do Estado Civil, a existência de união estável. Ou seja, o código agora sim. No caso do Estado Civil, tem que colocar união estável. Se for o Estado Civil da pessoa. E segue. 319, inciso 2. A profissão, o número de inscrição do CPF, o endereço eletrônico, gente. Agora tem que ter endereço eletrônico. Eu estou falando como autor, né? Eu entrei com a ação de indenização contra em razão de um acidente de veículo contra a empresa transportadora. Eu tenho que botar as qualificações, claro, nesse caso do exemplo é uma pessoa jurídica, mas tem que ter achar também o e-mail deles. Por quê? Por que isso, Eduardo? Porque justamente para aquela primeira premissa que eu falei agora das pontes, lembra? As duas pontes, o processo judicial eletrônico. Se é processo judicial eletrônico, tem que ter e-mail, gente. E tendo que ter e-mail para navegar no processo eletrônico, eu tenho que ter o endereço de e-mail de todo mundo, das partes, dos seus procuradores. Então agora, a petição inicial pelo artigo 319, inciso 2, diz que, além do Estado Civil, no caso de for união estável, tem que denominar também o endereço eletrônico. Na sequência, diz assim, que o não atendimento dos requisitos autoriza o magistrado a determinar a emenda inicial no prazo de 15 dias. Tá? Então você, vou lá, não achou o e-mail, vou entrar assim mesmo, seu endereço eletrônico, o magistrado vai pedir para você emendar, vai dar 15 dias, que hoje tudo no Código de Processo Civil é 15 dias,
e vai dar para você emendar para juntar o endereço eletrônico. Ah, doutor, mas Eduardo, e agora? Eu não tenho aqui, eu não achei o endereço eletrônico. Está passando os 15 dias, eu não tenho endereço eletrônico. E agora? Aí você vai ter que fazer, no decorrer desse período, lógico que você não vai deixar vencer os 15 dias sem fornecer o endereço. Você vai ter que fazer uma petição pedindo para o juiz oficiar, ou a Companhia de Energia Elétrica, ou a Receita Federal, para tentar fornecer o endereço eletrônico da outra parte. Tá? Sob pena do juiz declarar inepta. Então, esses 15 dias vai servir para você emendar no sentido de colocar o endereço, ou no caso de você não tiver um endereço eletrônico, de você oficiar e pedir ao juiz que ele oficie a Companhia de Energia Elétrica, ou oficie a Receita Federal, para conseguir encontrar esse endereço eletrônico da outra parte. Tá? É o que diz os parágrafos 1º, 2º e 3º do 319. O 319 é aqueles quesitos da inicial. Tá, gente? Então, num primeiro momento da petição inicial é isso. E só para frisar, o parágrafo 3º diz assim: a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento disposto no inciso 2. Inciso 2, esse aqui do endereço eletrônico que eu comentei. Deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Ou seja, então você vai pedir que seja oficiado para algum desses órgãos, enfim. Caso não seja, você vai ter que arguir o parágrafo 3º, dizendo que não é por isso que o processo não pode prosseguir. Aí vai caber ao juiz ou não o deferimento. Prosseguindo, então nesse primeiro momento eu já botei aqui algumas alterações no novo CPC, então é a indicação da existência de união estável, se for o caso. E também, na petição inicial, você vai ter aquela grande inovação, que o autor tem que informar se tem interesse na realização de audiência de conciliação, que é o inciso 7º desse mesmo artigo, né? Quando diz assim: a petição inicial indicará a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e de mediação. Sobre isso, a gente vai falar isoladamente depois, só sobre essa obrigatoriedade de pedir audiência de conciliação ou sessão de mediação. Isso a gente vai falar especificamente sobre isso, um pouquinho mais adiante. Tá, vamos prosseguindo. Com relação à competência, o que eu sei aqui da competência? Como vocês sabem, a ação de indenização, ela é de cunho pessoal e ela está previsto no artigo 46 do novo CPC. O que diz o artigo 46? A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Ou seja, em regra, ela seria no foro do domicílio do réu. Muito bem. Só que, o que acontece? Também, o artigo 53 diz o seguinte: é competente o foro para, inciso 4, do lugar do ato ou fato para ação de, a linha A, reparação de dano. A linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócio, inciso 5º, no nosso caso de indenização, de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. O que mudou? Mudou o seguinte: entrou o aeronaves. Entrou aqui no 53, onde diz qual é o foro que você distribui. Primeiro, aquela regra do 46, né, que é de cunho pessoal. Porém, aqui no 53 diz qual é o foro competente. É do domicílio do autor ou local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive de aeronaves, aviões, né? Quem trabalha com indenização sabe. A gente fez muito acidente aéreo, eu trabalhei no caso da TAM, Air France, hoje tem acidente de helicóptero, aeronaves ali ao longo do Brasil. Também vai poder, foi incluído agora nesse artigo, nesse inciso 5º do 53, que o domicílio do autor poderá ser também distribuído ação para acidentes, no caso de aeronaves. Então, alterações do CPC, o que foi? Foi o artigo 337, inciso 2, que diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mero alegar, incompetência absoluta e relativa
Isso depois, quando um incidente de exceção de competência. E a nova lei processual botou o quê? Que as aeronaves estão incluídas, né, na ação, quando for na distribuição da ação por competência. Vamos agora para o terceiro item aqui, que é e o rito processual. Segue o quê? Segue o artigo 318, que, em breves palavras, vai acontecer agora. Como é que é o rito agora do novo CPC? Ele vai ter a apresentação da petição inicial, como era antes. Aqui vai poder ocorrer um indeferimento da petição inicial, né? Que é quando ela for inepta, aquela história que a gente falou do 319. Se ela não tiver, ela pode ser declarada inepta. Em que situações? Aquelas situações do artigo 321 e 330, que é o quê? O que diz o 321? O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, o que tem o 19? O artigo 309 eu já li para vocês, que é aquele, né, que fala dos nomes, prenomes, o estado civil, se for união estável, endereço eletrônico, o fato e os fundamentos, enfim, todos aqueles incisos previstos no 319. E o que diz o 320? Que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para a propositura. Ou seja, se não houver nenhuma previsão disso, não ocorrer nada disso, vai ser indeferida essa inicial. Tá? Que mais? O julgamento liminar do pedido. O artigo 332, tá, gente? Que fala que não é comum nas ações por perdas e danos se pedir muito liminar, né? Gente? Mas é o rito que vai acontecer. Então vai apresentar a inicial, vai ser indeferido ou não a petição inicial, vai ser apreciado o julgamento liminar do pedido. Embora aqui, claro, dependendo da forma como é feita a ação, você precisa, para aquela vítima, para aquela família de vítima, ser socorrido de algumas medidas liminares, de medicação, de pagamento de hospital, enfim, vão ter liminares e aí também vai ser apreciada nesse mesmo momento. E o que é, tá, Eduardo, e depois? E depois aí também a grande situação, a grande mudança. Gente, não tem mais citação. Eu entrei com a inicial, o juiz apreciou se vai deferir ou não a petição inicial, vai dar prosseguimento, não foi inepta, né? Não está naquelas contrariedades do 319, vai para o julgamento liminar do pedido, dele concedia liminar, e agora vai citar o réu? Não. Ele vai marcar a audiência de tentativa de conciliação ou de cessão de mediação, que depois a gente vai falar só sobre isso, da audiência de tentativa de conciliação e da cessão de mediação, que ela é uma técnica nova, está encorpada no 334, tá, gente? O que diz o 334? Que é o capítulo 5º, que diz da audiência de conciliação ou de mediação. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Aí depois vai uma série de outras coisas. Também vamos falar só desse item, num capítulo à parte, mas é bom dizer então o seguinte: como o propósito do Código, que tem muita gente criticando, muita gente contra, não resta dúvida aí, até porque eu acho que não dá ainda para, digamos, ter uma opinião tão definida. Mas uma coisa eu digo para vocês: esse código, ele é feito para ter acordos. O Código de Processo Civil, o CPC 15, é para botar na cabeça das pessoas, das partes e mesmo dos advogados, que nós temos que partir para o acordo, que nós temos que encontrar uma solução para as pessoas. O senhor sabe que no Brasil tem mais de 100 milhões de processos. Nós somos 200 milhões de habitantes. Nós temos 100 milhões de processos. O meu estado, lá o Rio Grande do Sul, é o que mais litiga. E isso não é a solução. A gente já viu que não é. Né?
A justiça, infelizmente, ela acaba se tornando morosa, acaba, às vezes, quando ela vai atender, fazer a sua prestação jurisdicional, as coisas já aconteceram, muitas vezes, né? Sem querer ser assim, pessimista, mas a justiça, como é no nosso sistema, ele um pouco faliu, né, gente? Ele um pouco faliu, é boa, né? Ele não deu certo. E o código possibilita ou pretende o quê? Que as pessoas vão para a audiência, que distribua a ação e eles vão para essa audiência de conciliação ou sessão de mediação, que a gente vai falar, mas que eu já adianto o seguinte. Eduardo, mas qual é a diferença de... Por que é conciliação e por que é mediação? Como é que eu vou escolher se eu tenho... Eu sou o autor, eu entrei com a ação, eu tenho que dizer se eu quero essa audiência ou não. Tá, e como é que eu vou... Qual é o critério que eu vou adotar para escolher uma sessão de mediação ou uma audiência de conciliação? A lei é simples. Se você quer a mediação, é para aquelas partes que já tinham um vínculo entre si. Por exemplo, direito de família. Eu entrei com uma ação contra a minha mulher no divórcio, então, já, evidentemente, nós de família, e nesse caso, eu já tinha uma relação anterior, é sessão de mediação. Eu entrei contra a empresa do ônibus aí porque sofri um acidente, eu quero uma reparação. Aí é sessão de conciliação. O conciliador não tem vínculo entre as partes no passado. Esse é o critério básico da lei para diferenciar o que vai para a mediação e o que vai para a conciliação. E, gente, não adianta o autor dizer, não, eu não quero sessão de... Eu não quero nenhum dos dois. Eu quero que sejam citados tão somente e tal. Uma coisa eu vou dizer, é direito seu, óbvio. Mas pode estar certo. Os magistrados, eles estão treinados, estão orientados para forçar um acordo. Insistir na conciliação. Forçar, que eu digo, colocar essas pessoas aqui nessa sala de audiência, o autor, o réu, colocar ele aqui dentro. E aqui dentro dessa situação a gente tentar de alguma maneira conciliar. De alguma maneira encontrar uma solução para esse conflito. E assim que eles estão orientados e assim que vão proceder. Então, a gente tem que pensar 2, 3 vezes em negar a possibilidade e dizer que não quer uma sessão de mediação ou uma audiência de conciliação. A gente tem que pensar 2 vezes, não pode, eu acho que tem que pedir. Pede, vai acontecer que o réu ele vai ser marcado, né, a audiência, já em 30 dias, isso eu acho que não vai ter como acontecer, porque qual é a pauta que tem em 30 dias? Que pauta que tem? Se eu entrar com uma ação, o juiz tem pauta para marcar em 30 dias? Uma audiência? Isso aqui o código foi utópico. O código ignorou a realidade ou quis colocar uma coisa assim um pouco pro forma. Porque não tem pauta nenhuma para 30 dias. Eu tenho situações de audiência ser marcado hoje para daqui a 4 meses. São Paulo é para daqui a 10 meses. Rio de Janeiro é 6 meses. E assim vai. Bahia. Então, esses 30 dias depois, eu entrei com a ação 30 dias depois, quero ver como é que vão cumprir essa lei aí. Então, gente, só para... Seguindo aqui no rito comum ordinário. Bom, ou também, e depois dessa situação, da audiência, dessa audiência, tentativa de conciliação, sessão de mediação, vai ser apresentada a contestação do réu, porque na audiência, o réu, que aliás, o réu pode ou não concordar, né? Se não concordar, por incrível que pareça, o código diz que mesmo que não esteja presente o réu, vai ter audiência. Não sei para que audiência, com o autor e o juiz lá dentro, sem o réu participando, né? Mas é o que eu diz, tendo uma das partes é obrigatório ter a audiência. Coisa meio estranha. Bom, na apresentação e ali o réu vai ser citado, digamos que ele caso esteja presente, senão também a partir dali vai sair a sua citação, para em 15 dias apresentar a sua contestação. Após, vai ter a contestação pelo artigo 343. Após, vai ter o saneamento do processo, onde o magistrado, né, como está aqui, ele sem as partes, sem os advogados, ele vai tentar já de imediato concluir, sanear, né? Como a gente sabe, as correções, o rumo do processo, né? Determinando algum aperfeiçoamento, alguma intimação ou mesmo a audiência preliminar a seguir. Caso ele entenda, né? Depois vai ter a
a audiência de instrução e julgamento, né, que vai estar toda ela disciplinada no parágrafo 4º, artigo 357, onde o prazo de 15 dias, que as partes deverão, pretendem produzir prova testemunhal, deverão apresentar rol de testemunhas do prazo de 15 dias, quando a audiência preliminar não for designada, então essa audiência é marcada pelo juiz, aí vai entender que a causa é complexa, matéria de fato de direito, o artigo, parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Aí é aquela tradicional audiência de instrução e julgamento. Aí depois disso vai ter apresentações das razões finais, a prolação da sentença e depois, lógico, a interposição de recursos na sequência e a instalação da fase de cumprimento de sentença. Basicamente, né, esse vai ser o rito. Onde a grande mudança no rito, que a gente que está aqui para tratar das mudanças, né, é essa, gente. Da audiência, mas mais que da audiência ou da sessão de mediação, o propósito é conciliar. E o advogado tem que ter um outro viés, um outro enfoque para isso, ser mais acessível aos acordos. Vamos repensar, gente, não vamos ser tão radical, vamos tentar de alguma maneira já conduzir o nosso cliente para uma situação que ele possa vislumbrar ali alguma possibilidade de acordo e ter esse espírito, porque o advogado é o condutor, né? A gente sabe disso. E dentro disso, eu trouxe aqui, eu sou fã do Calamandrei, né, aquele jurista italiano, veja o que ele disse naquele livro célebre, Eles, os Juízes Vistos por um Advogado. Esse livro foi escrito entre 1935 e 1956. 1935. Vocês vejam, quase 100 anos atrás. Sabe o que o Calamandrei disse, gente? Ele disse o seguinte: o mais precioso trabalho do advogado civilista é o que ele realiza antes do processo, matando os litígios logo no início, com sábio conselho de negociação. Há 80 anos atrás, o Calamandrei, esse jurista italiano, fazia apologia à conciliação. Então vocês vejam que já se vislumbrava a dificuldade que é o processo, o judiciário. E, então, advogada, você que está estudando, você que quer entrar, vamos tentar conciliar, acordar, ninguém vai perder coisas, deixar de ser menos, de ser mais. Às vezes ganhar na justiça depois de anos não é ganhar, não é mais vitória. Então vamos ter um pouco mais esse enfoque para esse lado também. Feito esse preâmbulo, o que a gente pode falar também um pouco? Tem uma parte também, novidades, principalmente a gente vai se deter aqui, colegas, mais nas novidades, né? O que tem uma novidade interessante? Artigo 190 do novo Código de Processo Civil. 190 diz o seguinte, está aqui: versando o processo sobre direito que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-las às especialidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Esse 190, vejam bem, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Eu e o advogado da outra parte, acordar da seguinte maneira: vamos reduzir o prazo de pericial? Colega, concorda? Vamos reduzir o rol de testemunha? Vamos colocar só 2 no máximo? Concorda? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar, eu e você, colega, não vamos extirpar o embargo de declaração do nosso processo? Esse é o que diz o 190. Claro que isso tudo homologado pelo juiz, desde que homologado pelo juiz. Mas é viável até isso, que muitos chamam de uma utopia, mas tem previsão legal agora, que é isso tudo para quê? Para ter celeridade. O princípio é o da celeridade, o de acordar e ter celeridade. E é esse que o 190 tem. Se é que vai ser adotado ou não, eu acho também um pouco difícil.
Então, aqui nas alterações, capitulando aqui, nas alterações do novo CPC, aqui diz que o novo CPC prevê a designação de audiência, tentativa de conciliação ou da sessão de mediação. No início do processo, ato contínuo ao recebimento da petição inicial, que falamos agora há pouco. Não podendo haver autocomposição, o réu só pode apresentar contestação como modalidade única de defesa, sendo admitida a apresentação da reconvenção na própria contestação. Aquilo que a gente falou, também vamos falar bastante sobre a questão da contestação. Aqueles incidentes, todos eles acabaram, não tem mais competência, impugnação ao valor da causa, tudo isso acabou. Isso, ao meu ver, é positivo. Porque você imagina, vai um incidente aí, para todo o processo, aí, nossa, só o incidente, você fica ali discutindo, debatendo sobre isso, agora acabou. É tudo preliminar dentro da peça contestatória. A gente vai falar mais adiante. O saneamento do processo é, como regra, realizado pelo magistrado, como eu falei há pouco, sem a participação das partes e de seus advogados, só designado a audiência preliminar quando constar que a causa é complexa em matéria de fato ou de direito. É o tal da audiência preliminar. Aquela audiência que o juiz pode marcar, certo? Se ele achar que a causa não está bem esclarecida para ele, ele suscita a ele algumas dúvidas, algumas situações de dúvida, basicamente. Aí ele intima as partes a mais uma audiência preliminar. E o novo CPC também suprimiu o rito sumário, revendo apenas o comum, ordinário e especial, né? Com procedimentos sem eliminar o sumarício previsto na lei, porque nas causas, né? Previsto na lei 9.099/95. Gente, até aqui estamos indo. Depois a gente vai abrir um e-mail aí, se vocês quiserem enviar algumas perguntas para mim aí, não vai ter problema, tá? Estou procurando ser, assim, bem didático, entrando bem no problema, bem prático, tá? Que eu acho que é esse o objetivo, que é a Escola para Advogados. Nós estamos aqui para também tergiversar sobre doutrinas, muitas e temas filosóficos. Nós estamos a dia prática forense, o que o CPC novo mudou. E um outro item nessa sequência que é muito importante é a prescrição. A prescrição, como os senhores sabem, ela, no caso, estou falando sempre no caso das indenizações, né? Ela tem previsão aqui da responsabilidade civil, no caso civil, né? É o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que é o prazo geral, aquela regra dos 3 anos. Contra a pessoa jurídica de direito público, qual é a prescrição? Ela está no artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32, que diz que é 5 anos, e aquela ampla do acidente de consumo, que é o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que é 3 anos. Até a gente que trabalha aqui, num parênteses, trabalha com indenizações, quem trabalha também com direito aeronáutico, acidentes aéreos, né? Por dizer, Eduardo, vem cá, só um pouquinho, mas e a questão do acidente aéreo? O Código da Aeronáutica diz que é 2 anos a prescrição. É verdade. Não me recordo agora o artigo, acho que é o 76 do Código Aeronáutico, diz que a previsão nos acidentes aéreos é 2 anos. É verdade. Porém, gente, a jurisprudência consonante elevou as relações do acidente aéreo para relações de consumo. Passando, então, o acidente aéreo, não prevalece a previsão legal do Código da Aeronáutica. Mansinha do Código de Defesa do Consumidor de 5 anos. Via de regra, uma relação de consumo, né? Claro, há casos aí mais particulares, em escolas de aviação, né? Numa relação de trabalho, se é piloto, aí logicamente vai pela regra do direito do trabalho, né? Do acidente de trabalho. Mas as regras gerais básicas são essas. Então, a responsabilidade civil de 3 anos, o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, contra a pessoa jurídica, a lei 20.910, artigo 1º, 5 anos, e o acidente de consumo, que é o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que são 5 anos.
que diz o novo CPC sobre prescrição? O artigo 332, parágrafo 1º, fala o seguinte: nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aí vai lá, inciso 1, enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça, perdão. E o parágrafo 1º diz assim: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, gente, o que acontece? O parágrafo 1º do 332 estabeleceu a regra que o juiz pode julgar liminarmente o improcedente pedido e não indeferir a petição inicial, que era antes, né? Que o mérito não foi julgado. Ele julga agora improcedente o pedido se ele verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência. Já antigamente, no CPC 73, artigo 295, seu reconhecimento da prescrição ou decadência era causa de indeferimento da petição inicial. O que agora não é mais indeferido, agora é julgado improcedente. Tá, e caso isso não ocorra e o réu denunciar a ocorrência de preliminar de mérito, lá na contestação, em preliminar, bota assim, preliminares da prescrição. Aí bota ali, o réu vai denunciar que aconteceu aí a prescrição. O que vai acontecer? Aí o suscitado pelo réu, como diz aqui na nossa lâmina, o magistrado ele vai ter que dar vista às partes, vista à parte autora, de novo. Ele não pode definir. Aliás, nesse processo, gente, no outro processo civil, tem que dar toda hora vista às partes. É vista aqui, vista ali, Não pode decidir assim, meio que acabou aquela coisa meio monocrática assim. Tem que dar vista às partes. E até nesse caso da prescrição, ela sendo arguída na fase de contestação, é certo que dá vista às partes. Porque pode a parte autora suscitar alguma matéria que seja interruptiva de prescrição. Dentre aquelas listadas no artigo 202 do Código Civil, lembram? Daqui a pouco eu entrei com a ação. Aí o réu suscitou a prescrição. Aí o juiz vai ver os autos. Não, realmente, vou julgar, vou dar improcedente. Não. Vou dar vista ao autor. Aí daqui a pouco o autor, isso aí foi baseado no artigo 202 do Código Civil, que diz, lembram? A interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez. Inciso 1, por despacho do juiz. Inciso 2, por protesto. 3, protesto cambial. 4, pela apresentação do título de decreto em juízo de inventário em concurso de credores. 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora do devedor. 6, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. E aí, parágrafo único diz que a prescrição interrompida começa a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Então, essa questão da prescrição teve essa modificação, que agora o juiz de ofício não pode indeferir o pedido, mas sim julgar improcedente, e, no caso de fosse suscitada por parte da contestação, dá vista ao autor, para ver se não está prevista alguma dessas hipóteses. Gente, é bom um dogma que tem nos casos para quem trabalha com indenização a acidentes. Mas o prazo prescricional não é contado a partir da prática do ato ilícito, mas sim do conhecimento do fato pela vítima. Isso é importante, isso é importantíssimo. São muitos casos, a prescrição já foi, não, mas a vítima só teve conhecimento disso bem depois. Eu tive uma vez um acidente aéreo, por exemplo, de um helicóptero que caiu aí perto da selva amazônica, e ele foi dado como perdido, pois aí foi encontrado o corpo muito depois.
embora a certidão de óbito foi feito muito depois, aí, porque as buscas ainda... Então, o prazo prescricional foi contar a partir do conhecimento dos seus familiares. Começou do fato da morte, quando foi encontrado morto, a partir dali.